Como os peixes chegam aos lagos isolados das montanhas? Uma das explicações mais comuns é a seguinte: quando chove muito, lagos que normalmente são isolados podem transbordar e criar pequenos canais temporários. Por esses canais, peixes podem nadar de um lago para o outro. Faz sentido, né? Só que, no caso desse lago, isso não funciona. Ele é o ponto mais alto da região. Não tem como um peixe nadar para cima de uma montanha. A segunda possibilidade tem um pouco a ver com a chuva de peixe que você pensou ali no início do vídeo. Sabia que em vários lugares do mundo, agências ambientais jogam peixes de avião em lagos de montanha para criar oportunidades de pesca? Pois é real. Os aviões literalmente derramam peixes vivos lá de cima. Mas esse lago não é um desses casos. É claro, sempre existe a chance de alguém ter levado peixe para lá, tipo de propósito. Mas ainda assim, não explica a história toda. Agora, a explicação mais interessante, que é também a mais provável: os peixes chegaram voando. Não por conta própria, mas graças a uma carona meio inusitada. Patos. Muitas aves, como o pato real, se alimentam de ovos de peixe em um lago. Viajam quilômetros. Acabam liberando esses ovos em outro lago quando fazem cocô. Bem nojentinho, mas funciona. Alguns desses ovos sobrevivem ao processo e podem nascer em um lugar completamente novo. E não é só com peixes. A natureza sempre arruma um jeito de espalhar vida pelos lugares mais improváveis. Furacões que já carregaram flamingos para outros continentes. Macacos que se deslocaram em ilhas flutuantes. Enfim, agora ficou um pouquinho mais claro, né? Quanto tempo um ser humano pode ficar sem comer? Se eu te dissesse que uma pessoa já passou mais de um ano sem comer absolutamente nada, você acreditaria? Parece impossível, né? Mas adivinhou, aconteceu de verdade. E essa história virou um dos casos médicos mais impressionantes já registrados. Em 1965, um homem chamado Angus Barbieri, na época com 27 anos e 207 quilos, decidiu tentar algo radical: um jejum supervisionado por médicos para perder peso. O plano inicial era durar 40 dias, mas à medida que o corpo dele se adaptava, ele se sentia cada vez mais estável e decidiu continuar. No fim, ficou 382 dias sem ingerir nenhum alimento sólido. Durante todo esse período, Angus viveu basicamente da própria gordura corporal, bebendo água, café, chá e recebendo suplementos de vitaminas e minerais. Exames frequentes monitoravam a sua saúde e, curiosamente, ele ia ao banheiro só uma vez a cada 40 ou 50 dias, o que faz sentido, já que não havia comida para digerir. Quando finalmente encerrou o jejum, em julho de 1966, Angus havia perdido 125 quilos, chegando a 82 quilos, praticamente o peso ideal para ele. E a primeira refeição, depois de mais de um ano sem comer, foi super simples: um ovo cozido, uma fatia de pão com manteiga e uma xícara de café. Ele disse que adorou, mas que ficou cheio na primeira mordida. Angus continuou sendo acompanhado pelos médicos e, anos depois, ainda mantinha o peso saudável. Mas vale o aviso: esse foi um caso extremo, feito sob monitoramento médico constante, e não deve ser tentado em hipótese alguma por quem quer que seja sem a supervisão médica adequada. Ele mostra até onde o corpo humano pode ir quando precisa sobreviver, mas também lembra que cada limite ultrapassado vem com um custo. É normal sentir cheiro de chuva antes de chover?
Sabe aquele cheiro delicioso que surge quando a chuva está chegando? Ele é tão marcante que muita gente sente nostalgia só de lembrar. Esse fenômeno tem nome, Petrichor. E ele não é psicológico. É um efeito químico que acontece toda vez que gotas de água tocam o solo seco. O aroma vem de uma substância chamada geosmina, produzida por bactérias que vivem no solo. Quando a chuva começa, essas moléculas são liberadas no ar e chegam até o nosso nariz. Além disso, plantas liberam óleos durante períodos secos que também contribuem para o cheiro característico quando a água toca a terra. Algumas pessoas conseguem sentir esse cheiro antes mesmo de a chuva começar a cair. Isso porque a geosmina pode ser levada pelo vento quando a umidade aumenta, anunciando que a tempestade está se aproximando. É como se a natureza tivesse um alarme aromático embutido. O mais curioso é que esse cheiro é tão único que até já tentaram reproduzi-lo em perfumes, mas nunca conseguiram capturar a sensação exata. Talvez porque o encanto dele esteja justamente em ser presente exclusivo da natureza, que a gente só sente de verdade quando a primeira chuva toca a terra seca. Parece poesia, né? Qual é o lugar mais silencioso do mundo? Você acha que já experimentou o silêncio de verdade? Eu aposto que não. Existe um lugar tão silencioso que quando você entra nele começa a ouvir o som do seu próprio coração batendo e até o barulho do sangue correndo pelas suas veias. Esse lugar fica em Minneapolis, nos Estados Unidos, e é conhecido como a câmara anecólica mais silenciosa do planeta. Dentro dessa sala, o silêncio é tão absoluto que chega a menos 9 decibéis. Mais silencioso do que o ouvido humano consegue perceber. É tanto silêncio que o cérebro começa a inventar sons, tentando se orientar. Em poucos minutos lá dentro, você já começa a ouvir o barulho da sua respiração, dos seus ossos rangendo e até do seu estômago funcionando. O curioso é que esse silêncio extremo não é relaxante, e sim desconfortável. Nosso cérebro é acostumado a ter sempre algum ruído de fundo, vento, carros, vozes, e quando isso desaparece completamente, ficamos desorientados. Algumas pessoas relatam tontura, sensação de pressão nos ouvidos e até alucinações auditivas depois de alguns minutos lá dentro. Muita gente tenta quebrar o recorde de ficar o máximo de tempo possível dentro dessa câmara, mas poucas conseguem passar de meia hora. O silêncio absoluto, no fim das contas, pode ser tão assustador quanto o barulho intenso. A pergunta é: será que você teria coragem de entrar lá e ouvir os sons do seu próprio corpo? É possível morrer de tanto rir? Todo mundo já passou por uma crise de riso que parecia impossível de parar. Mas será que alguém pode literalmente morrer de tanto rir? A resposta curta é sim, é possível. Mas é extremamente raro e depende de fatores bem específicos. O riso descontrolado pode causar aumento da pressão arterial, arritmia e até dificuldade para respirar. Em casos extremos, isso pode levar a desmaios ou problemas cardíacos fatais. Há registros históricos de mortes atribuídas a ataques de riso, mas quase sempre havia uma condição de saúde pré-existente envolvida. Um caso famoso aconteceu em 75, quando Alex Mitchell, um britânico, morreu após rir por mais de 20 minutos assistindo a um programa de humor. O diagnóstico depois revelou um problema cardíaco raro que contribuiu para o desfecho trágico. Então, embora seja muito improvável, sim, é possível morrer de tanto rir. Felizmente, para a maioria das pessoas, rir continua sendo um dos remédios mais seguros e poderosos que existem. Se a Terra parasse de girar de repente, o que aconteceria com a gente? Antes de responder essa pergunta, está curtindo as curiosidades até aqui? Então, desce a tela, clique no joinha e se inscreva no canal para nos ajudar a chegar aos 10 milhões de curiosos. Vai lá, demora nada e dá aquela força pra gente. Vai!
E falando em Terra, será que se ela parasse de girar agora do nada, a gente ainda estaria aqui? Na verdade, a gente nem teria tempo de perceber o que aconteceu. E o motivo é simples. Enquanto o planeta gira, tudo que existe nele, oceanos, ar, prédios, você, eu, está girando junto, a quase 1.700 quilômetros por hora na linha do Equador. Se o planeta parasse de repente, todo o resto continuaria se movendo nessa velocidade. Resultado, uma onda de destruição instantânea. E não para por aí. Sem rotação, a Terra perderia o formato levemente achatado que tem hoje e se tornaria mais esférica. Isso faria os oceanos se moverem em direção aos polos, alagando regiões que hoje são habitadas. Um dia passaria a durar 6 meses e a noite outros 6 meses, ou seja, calor extremo de um lado e frio absurdo do outro. O clima, como a gente conhece, deixaria de existir. Mas claro, tudo isso é uma hipótese extrema. A rotação da Terra não vai parar do nada. Não existe nenhum mecanismo conhecido que possa causar isso. Qual foi o maior desperdício de dinheiro da história da humanidade? Imagine investir 20 bilhões de dólares em um projeto gigante considerado um milagre da engenharia. E, no fim, quase ninguém usar. Parece piada, mas é exatamente o que aconteceu com a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a mais longa ponte marítima do mundo. Ela foi pensada para conectar 3 regiões estratégicas da China e reduzir horas de viagem para poucos minutos. Mas hoje, essa obra monumental é quase uma ponte fantasma. A ponte tem 55 quilômetros de extensão, trechos suspensos e até túneis subaquáticos. Uma façanha técnica que levou quase uma década para ser concluída. O objetivo era integrar o delta do rio das Pérolas, facilitar o transporte de mercadorias e encurtar a distância entre Hong Kong, Macau e Zhubei, no continente chinês. Tudo indicava que seria um marco histórico para a região e um orgulho nacional. Mas havia um detalhe que ninguém previu direito: as placas de veículos. Carros da China continental não podem circular em Hong Kong ou Macau. Veículos de Hong Kong não podem entrar na China nem em Macau. E carros de Macau não têm acesso a Hong Kong ou à China. Resultado? Só veículos com permissão especial para circular nos 3 territórios podem usar a ponte. E eles são raríssimos. Na prática, quase ninguém pode usá-la. Hoje, a ponte mais cara do planeta passa boa parte do tempo praticamente vazia.